Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. E quando eu falo isso, a maioria das pessoas acabam até ficando assustadas. Eu sou uma pessoa que veio de um meio cristão, cheguei a fazer catequese. Chegou na adolescência, comecei a me questionar mais das coisas e cheguei em alguns raciocínios que eu não via a existência de algo maior, de algo divino. Eu nunca tive uma experiência sobrenatural. Eu tive acontecimentos que você pode chamar talvez de milagre, mas nunca me veio essa chama de que Deus estava falando comigo, de que deuses estavam falando com espíritos ou qualquer coisa sobrenatural. A maioria das pessoas que eu vou conversar sobre religião me vem com acontecimentos milagrosos sobre a vida delas. E eu fico genuinamente interessado e adoro ouvir sobre isso. O que eu posso chamar de milagroso que eu sinto foram duas ocasiões, onde as duas relacionadas a acidente. Uma onde eu estava indo para Minas Gerais, o carro que invadiu a pista bateu de frente com esse caminhão, a menina que estava dirigindo faleceu e tudo mais. Se eu tivesse adiantado alguns segundos, poderia ter sido eu. E também outro acidente que aconteceu 2 meses depois desse, onde eu estava parado na pista, num congestionamento, e meu carro foi engavetado junto com outros dois. E são as duas coisas mais próximas de milagres. É interessante pensar no que faz a gente ter certeza se a experiência foi com Deus ou não. Quando eu questiono as minhas experiências, eu recebo respostas de outras pessoas falando que quando for algo divino, eu vou ter certeza disso, eu não vou me questionar. Sempre que eu penso em religião, é óbvio que uma parte muito lógica ativa na minha cabeça e não consegue ativar essa parte de fé, de simplesmente acreditar por acreditar, como a própria palavra fé diz. Infelizmente eu não tenho isso desenvolvido em mim a ponto de fazer questionamentos simples sobre a religião das pessoas, como elas lidam com o fato delas terem essa religião por terem nascido onde elas nasceram, por ser algo que veio do costume dos pais dela, da família dela. Então é sempre algo que me deixou cético e eu acabo vendo ela mais como uma questão de hábito e morais do que necessariamente algo divino que veio de dentro da pessoa. Então sempre me pega esses questionamentos mais lógicos em cima da religião, por mais que não se tenha uma lógica aplicada a ela. E acaba caindo até no mesmo questionamento sobre a moralidade, ou seja, sobre a parte social de ter essa fé. Por exemplo, se ninguém estivesse vendo, você teria essa mesma fé? Você teria essa mesma religião? É algo particular seu? É algo pessoal? É algo que você faz para mostrar para os outros? É algo que você foi ensinado pelos seus pais e depois carregou sem ao menos processar todos aqueles sentimentos que você esteve levando? Das minhas experiências mais recentes, é curioso ao mesmo tempo que cada vez mais eu estou me questionando sobre a minha posição, se eu sei tem ou não algo divino em tentativa de contato comigo. Eu lembro que quando eu me proclamei ateu, isso com 15 anos, eu era um cara muito revoltado, obviamente, porque todo adolescente acaba sendo isso, né? E hoje eu me sinto muito mais tranquilo numa posição de mero ouvinte. Eu adoro ouvir sobre a experiência das pessoas com religião e acabo ficando naquela de, poxa, eu acho super legal você ter passado por isso, mas eu não tenho nada para contar sobre isso e nada que possa inspirar nesse campo. Acaba sendo uma posição de fragilidade, porém é uma posição que eu me sinto verdadeiro comigo mesmo, de não estar me apoiando em algo que, no fundo, eu não acreditaria. No fim, eu acho que a fé é a coisa mais particular que existe e das mais interessantes também, porque a gente está literalmente lidando com um desconhecido, a gente está lidando com aquilo que a gente não sabe explicar. Tanto é que a ciência e a religião andavam muito juntas em tempos passados, em séculos passados, visto que a gente não tinha explicações óbvias sobre o Sol, sobre o espaço, sobre a Terra. E é curioso como hoje as duas são rivais nos assuntos. Do mais, creio que é isso. Fé em Deus.